Fala galerinha do canal, mais um Flá na área, amigo do coração. É isso aí, galera. Passando aqui rapidinho para falar um pouquinho, né, dos últimos acontecimentos. Não podemos deixar de falar na eliminação do Flamengo, né, do Super Mundial de Clubes. Mas é passado, mas não podemos deixar de falar, né, que times mais fracos estão ficando. Esses times mais fracos podem ficar mais fortes na frente, porque muitos times que eram considerados os papões, né, considerados os caras que iam ganhar esse campeonato, ficaram para trás. Ontem o Al Hilal ganhou do City. E aí? Né? Vai jogar contra o Fluminense. E daí para frente outros que também vão se degladiar, né? Pode ficar pela frente aí um titã, um grandão, favorecendo os não vamos dizer de menos expressão, mas mais fracos, que já estão classificados, né? Vida que segue, Fluminense entrou, Palmeiras entrou, Botafogo e Flamengo saíram fora e a vida é essa. Não vamos deixar de falar, pessoal, da saída do Gerson. Então já foi o martelo já foi batido, ele já está de saída para o futebol russo. E vá, seja feliz lá no seu próximo, no seu futuro time lá, né? Sabendo tudo que pode acontecer com ele, mesmo assim ele foi ficar fora de uma convocação para a seleção, porque o futebol russo não está nos olhos do mundo, né? O cara que for para lá fica esquecido, não é um futebol de primeira linha, né? Então ele vai arcar com as decisões que ele e o pai dele tomaram. Porque não foi só o pai dele. Ele deu aval para ir. Ele deu aval para que o pai dele negociasse a saída dele do Flamengo. Então, simples e exclusivamente uma coisa: pensar só em grana. Quem ficou com o coraçãozinho apertado, pensando no Gerson, flamenguista, apaga isso. O lance deles é grana, é dinheiro. Entendeu? Já saiu uma, duas. Será que vai voltar a terceira vez para cá? Só se o Flamengo for muito sem vergonha, não tiver vergonha na cara e querer repatriá-lo de novo. Mas que vá, seja feliz. Pessoal, olhando para uma direcionado no Campeonato Mundial de Clubes, a gente tem que falar, não tem como, o Flamengo saiu, mas o campeonato continua. Nós estamos olhando nos contratos dos jogadores do Flamengo. O Flamengo não quis conversar sobre o contrato do Arrascaeta, que vai até 2026, se eu não me engano. Né? Então o Flamengo estava olhando para quê? A diretoria estava olhando como esses jogadores iam se sair, né, nessa competição para dali começar a mexer os pauzinhos. Alguns que não foram relacionados para os jogos, que não entraram nos jogos, que não tiveram nenhum aproveitamento desses jogos, eram jogadores que já estavam questionados para sair. Dentre eles, o Michael, o Matheus Gonçalves, né, e o Vinha. Porque acreditamos que irá ficar um lateral só, né? E o Alexandro está tendo já alguma sondagem, né, pelo Galatasaray da Turquia, que o Zé Mourinho já pediu 5 jogadores entre os 5. O Alexandre, que ele já está querendo há muito tempo, né, é um jogador que ele gosta muito. O Vinha vem de contusão, é um jogador que é para se firmar agora, vai demorar um pouco. Se acontecer, não teve nenhuma sondagem, mas se tiver, o Flamengo deve negociá-lo. Isso deve acontecer com o Alan também, que o Atlético Mineiro já está é, conversando com a diretoria do Flamengo, já fez uma sondagem para que o Alan vá para o Atlético Mineiro. O Pulgar, vamos ficar sem ele, né? Porque pelo que tem sido ventilado aí, ele deve fazer uma cirurgia. Arrascaeta, o seu empresário pediu um caminhão de dinheiro, um caminhão de dinheiro. Como o Flamengo já havia esfriado a negociação dele e conversas de bastidor,
tudo indica que o Flamengo não quer renovar o contrato dele. Então, acreditamos que o Arrascaeta deve estar saindo para o futebol mexicano, para o Cruz Azul do México, que já despontou o interesse e uma grana preta para ele. Outro jogador é o próprio Rossi. O Rossi também, esse Mundial de Clubes, já está tendo sondagens para que ele deixe o Flamengo. Matheus Gonçalves já estava, né, alinhado para sair para alguns times, até um momento foi decidido que fosse relacionado para o Mundial de Clubes, né? E lá está. Então vamos falar assim um pouquinho do Everton Araújo. O Everton Araújo, o Flamengo já quis por várias vezes tentar renovar o seu contrato, mas ele não quer permanecer no Flamengo, prefere ser negociado, prefere respirar outros ares, né? Para que de repente possa surgir um futebol europeu, quem sabe? É decisão do garoto, é decisão do empresário dele, porque ele sabe que aqui no Flamengo tem muitos jogadores que jogam na mesma posição que ele e praticamente não terá muito futuro no Flamengo. Tá certo a decisão dele? Acredito que sim. Então ele não quer renovar o seu contrato irá chegar perto do seu término e ele quer ser negociado para que possa respirar outros ares e ter visibilidade em outro clube, automaticamente indo para um futebol europeu. Então é isso, galera. Então o Flamengo agora estão aí falando que tem duas contratações já encaminhadas, né? O que eu falei no meu outro vídeo lá, no vídeo de ontem, o pessoal que viu aí vai lembrar, né? Não vamos deixar enganar por essa diretoria omissa, entendeu? Estão falando que vão trazer fulano e ciclano. Isso aí é para quê? Isso aí é para tentar apagar a vergonha que fizeram no Mundial de Clubes, né? Aquele montão de erro lá, aquele montão de vergonha que fizeram. Agora vão vir com uma contrataçãozinha ou outra, né? Essa falsa contratação aí, que falaram em tantos jogadores, de peso mesmo só chegou o Jorginho, né? Veio aí tampar o buraco ali com o Juninho, tá ali o Juninho encostado lá, entra um pouquinho e sai, né? E o de peso mesmo que veio para reforçar o Mundial de Clubes só foi o Jorginho. O restante foi só falácia. Só ficou na promessa e não veio ninguém. Então não vamos deixar nos enganar pela diretoria, que estão querendo jogar uma areia no nosso olho e tentar apagar essa derrota vergonhosa, né? Então é isso, galera. Chegando mais informações, a gente passa para vocês. Então o Gerson já vai mesmo, não tem jeito. E alguns outros jogadores devem sair do Flamengo. Vamos ficar atento porque vai enfraquecer, o caldo vai ficar ralo, né? E precisamos muito de bons jogadores para o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e para a Libertadores, né? Para que não passarmos vergonha, né? Perante esses campeonatos. Tá bom, galera? Tamo junto, mais um Flá na área mesmo no coração. Senta o dedo no like, se inscreva no canal. Valeu, muito obrigado por você estar inscrito no nosso canal. Porque os seus likes é muito importante para que o YouTube perceba que vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Muito obrigado, tamo junto. Daqui a pouco a gente volta.